Oi, a gente está aqui com o Israel. Israel, vou pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua vida, da sua biografia e como você, enfim, começou aí nesse ofício que também é uma, enfim, se mistura também, né, com a sua vida, né? Pelo que fala um pouco para a gente aí. Então, obrigado, Natália, pelo convite. Eu sou Israel Mário Lopes, eu sou monitor ambiental e cultural aqui em Paranapiacaba, desde 2005. Antes disso, eu trabalhei também em unidade de conservação com técnicas verticais, rapel e arborismo. E mais recentemente, eu me formei também como guia de turismo. Na monitoria ambiental, eu me formei em novembro de 2005. Depois de passar pela formação do Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social, da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. E com isso, com essa formação, me abriu a oportunidade de não ir para a ferrovia, como a maioria das pessoas aqui entravam na ferrovia quando chegavam à idade adulta, e sim atuar na área do turismo. Bom, então, desde 2005 eu atuo nessa área. Eu sou monitor ambiental no Parque Estadual Serra do Mar, no Parque Natural Núcleo de Utinga-Pilões, no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, aqui em Paranapiacaba, Santo André, São Paulo, e também, bem, de vez em quando atuo na Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba. Então, esse tempo todo eu tenho atuado muito voltado ao ecoturismo. Então tem gente que faz turismo de aventura, mas o meu foco é falar da Mata Atlântica, fazer um turismo com mais calma. Israel, e fala um pouco de como a ciência, a pesquisa científica, ela se intercala, né? Ela se integra tanto na sua vida pessoal, mas também no seu trabalho, né? Como ela, enfim, te ajuda a ter mais recursos no atendimento aos visitantes e também como pode ser, enfim, uma área específica de atuação do monitor ambiental também, acompanhando pesquisadores, né? Sim, a parte da ciência é bem importante que o monitor, além da sua formação no curso de monitores ambientais, esteja atento às pesquisas, mais às produções da academia, né? Então, cada monitor pode escolher uma área que tenha mais interesse. E eu sou bem generalista, então eu tenho uma diversidade de assuntos bem grandes, né, bem grande em casa. Então, desde antropologia, arqueologia, arqueoastronomia, botânica, zoologia, e aí várias áreas dentro da botânica e da zoologia, planta alimentícia não convencional. E isso é muito interessante porque a gente pode misturar, tornar a ciência agradável ao visitante. Então a gente pode traduzir aquilo que a pessoa fala, bom, eu nunca vou ler sobre árvores brasileiras. Então você pode traduzir aquilo que você vê num livro de uma forma muito mais agradável e procurando o que você vê na mata que pode ser mais interessante para aquela pessoa. E não só, então, além de traduzir, misturar com informações da nossa família, informações sobre povos indígenas, quais os usos se fazem daquela planta, e aí descobre de onde a pessoa é, e aí você às vezes aborda uma planta que sabe que a pessoa possivelmente conhece. Então isso é bem legal, porque as pessoas entendem que a ciência está relacionada àquilo que é o dia a dia dela também. E por outro lado, por começar a ser conhecido como um monitor que atua focando mais na área da ciência, eu comecei a ser chamado para contribuir com pesquisas. Então, eu já auxiliei voluntariamente uma pesquisa sobre morcegos na Reserva Biológica do Alto da Serra, de Paranapiacaba. Pouco tempo atrás, a gente finalizou um auxílio à pesquisa de Cambuci, que aconteceu aí em várias áreas da Mata Atlântica aqui do estado de São Paulo. E eu e um guarda-parque da Reserva Biológica, ex-guarda-parque, ele se aposentou, a gente tinha autorização para entrar em qualquer área da unidade de conservação, o Parque Nascentes, para fazer a coleta de cambucis. Tem mais coisas, fui chamado para ajudar em pesquisas de etnobotânica,
teve 2019, eu me voluntariei para um trabalho de arqueologia e acho que 2 dias depois de conversar com a equipe, a pesquisadora falou: "Ah, você gosta de ler e tem umas informações interessantes." E aí me chamou para andar junto com ela, ajudando a medir. Antes eu estava me voluntariando para puxar terra no local, e aí eu comecei até a me arrepender. Pensei, pô, eu me voluntariei para fazer um trabalho pesado, né? Que poderia ser remunerado. E aí eu fui chamado para atuar remuneradamente e fazendo medidas apenas e procurando caminhos na Serra do Mar. Então, só um momentinho vai passar um carro. Legal, legal. Então são Bom, e várias aí é áreas, isso. né, de atuação e assim, e como isso também você começou falando já da sua vida, enfim, nessa relação com esse ofício, né, digamos, de monitor, mas você nasceu na Vila de Paranapiacaba? Isso, eu nasci aqui, minha família começou a chegar na década de 40. Vai fazer um barulho, uma moto. Bom, minha família chegou na década de 40 e metade da década de 40, tios avós, depois meu pai em 78, minha mãe em 81 e meus irmãos viraram ferroviários também, né? Então atuo nessa vila e atrás de mim lá, ó, é o Parque Nascentes. Legal. E antes de você trabalhar nessas áreas protegidas, como que era a sua relação com essas unidades de conservação? Você já Bom, visitava? Você olhava de longe? Como é que foi essa aproximação? eu não ouvi muito bem que tá passando um monte de carro agora. Tá passando um monte de caminhonete rural Tá tendo e uma caravana aí, será? Passou uma caravana? agora, bom, Eu vou repetir, quer que eu repita, Israel? aham. É o que eu perguntei, assim, antes de você trabalhar, né, nas áreas protegidas, nas unidades de conservação, como começou sua relação com elas? Se você já visitava desde pequeno, se você olhava um pouco mais de longe, como é que foi essa aproximação? Assim, como elas fazem parte da sua vida antes da sua profissão? Tá. Paranapiacaba, eu até sugiro que pesquisem no Google, né, no Google Earth, para entender onde está a vila e entenderem como é uma vila pequena que, em linha reta, se eu traçar um ponto da última rua, que é aqui perto de mim, até o final do outro lado, é 1 quilômetro apenas. Uma vila côncava, né? E circundada de unidades de conservação. Então, a Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, que é a primeira reserva, como estação biológica era antes, né, a primeira da América do Sul, de um lado, lá, nesse sentido. O Parque Estadual Serra do Mar circunda uma grande parte. E o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba foi criado só em 2003. Então, desde meus... eu não lembro quando foi a primeira vez que eu acessei as áreas verdes de Paranapiacaba, mas desde os meus 14 anos eu já andava nas matas sozinho. Então, muitas vezes a gente nadava num rio aqui perto de casa, era aberto ali, o acesso era livre, até 2003, e era um local que era a extensão do quintal da minha casa. Era um local que eu ia nadar com frequência, que eu fazia bate e volta lá, às vezes várias vezes no dia, né? Então eram matas que a gente tinha um acesso muito livre, porque não era unidade de conservação, mas aí também entrava muita gente que causava impactos nessas áreas com retirada de palmito, né, da palmeira jussara, e alguns outros impactos eram causados por outras pessoas também. Ah, legal. Agora chegou minha filha, que ela tá chorando. Tá? Eu ia falar, você tá cortando um pouquinho o seu rosto agora. Ah, verdade, desculpa. Imagina. Eu vou fazer a pergunta e depois eu fecho meu áudio, acho que não vai atrapalhar. Voltando um pouco assim para a sua atuação como monitor ambiental, oh meu Deus, o que aconteceu? Ela chegou da rua, chegou chorando aqui, ela tinha descido com o pai dela. Eu acho que assim, um pouco, voltando àquela questão de como essa função também que o monitor pode ter de intermediar a pesquisa, não só a pesquisa, mas também o caráter, enfim, cidadão também, de entender o que é uma unidade de conservação, a importância da unidade de conservação, porque muitas vezes o visitante, ele vai atrás de um passeio diferente ou de uma aventura, e eu acho que
o monitor, às vezes, ele também faz uma atuação quase como embaixador, tanto da ciência como do próprio Estado, né, falando a importância dessas unidades. Podia falar um pouco como que é essa interface, Zé, com o visitante e um pouco desse papel que o monitor ambiental tem para trazer essas questões de biodiversidade, de conservação e também as questões político-jurídicas de uma unidade de conservação? Bom, eu acho que hoje em dia, no entorno de uma unidade de conservação, o monitor ambiental é muito importante que faz a ponte entre gestão da unidade de conservação e sociedade. Então, o monitor ambiental ele se torna o porta-voz do que é uma unidade de conservação. Então, se a gente for procurar quantas pessoas já leram o SNOC, então o número é muito baixo. Do número de visitantes que acessam a unidade de conservação, é muito comum que as pessoas nem saibam o que é unidade de conservação. Então tá o primeiro ponto. É muito importante que o monitor ambiental saiba o que é a unidade de conservação e leia com uma certa frequência o SNOC para não se esquecer. Para não esquecer, é importante saber o número da lei do SNOC. Isso é importante até quando alguém está tentando articular aquele discurso do direito de ir e vir para tentar acessar sem monitor, que nem é assim que está na Constituição, né? Mas as pessoas só falam essa parte, direito de ir e vir. E aí quando o monitor sabe o que é o SNOC, ele, quando acaba falando o número de lei, detalhando um pouco o SNOC, a pessoa para o discurso dela por ali mesmo. E aí o monitor pode voltar lá no artigo 225 da Constituição, falar da importância de manter essas áreas para as futuras, presentes e futuras gerações. Então a pessoa fala, bom, então eu tentei usar o discurso de ir e vir com alguém que entende um pouco mais de lei. Também outra coisa importante é que muitos assuntos não chegam à população, nas casas das pessoas por meio da mídia, como, por exemplo, hoje está se falando muito da herpes em macacos. Isso está cada vez mais sendo falado. Ainda não tem sido muito falado sobre cães em unidades de conservação, mas o monitor ambiental tem um papel importantíssimo em falar para essas pessoas o impacto que causa a herpes nos macacos, o impacto que acontece quando você acessa com um cão numa unidade de conservação ou qualquer outra área de mata. Então, isso é muito importante e o Estado, né, a sociedade toda ganha muito com o trabalho do monitor, e os monitores ambientais e monitores deveriam ser, inclusive, mais reconhecidos por esse trabalho que faz pela sociedade brasileira, né? Tinha alguma outra pergunta? Não sei se eu... Eu acho que a outra faceta você já tinha comentado antes, que na verdade tem a ver com isso, que realmente é um pouco popularizar o estado da arte do estudo científico, principalmente daquela unidade em específico, e através disso ser uma porta para estudos mais amplos. E, eles ouviram você falando dos cachorros, eles estão... Os cachorros agora estão... o cachorro que fica bem perto da minha casa está me estranhando. Que é combinado, né? Eu falei de cachorro, apareceu aqui. Sim. Só daqui eu tô vendo 5 danados. E outra coisa que eu falo como monitor aqui é da posse responsável de cachorro. Porque cachorro solto na rua, ele acaba... Isso aqui é unidade de conservação, desse lado. O cachorro tava aqui, ó. Então, esses cães em posse responsável acabam acessando unidades de conservação, caça, gato também, não só cachorro, né? E acaba caçando, acaba trazendo o carrapato da mata para cá ou levando o carrapato também para a mata, né? E também, às vezes, tem uma má... Assim, até a interpretação das pessoas, não é nem por enfim, má fé, mas elas acham que a vida livre para o animal é boa, só que eles são animais domésticos, né? Então, uma posse responsável também é uma posse que restringe o acesso desses animais, onde eles também estão correndo risco e sendo um risco para outras espécies, ainda mais em áreas de conservação, né? Mas também no contexto urbano, né? Então, ali do lado. Chegou mais, passaram aqueles cachorros lá de lá, agora chegaram outros 4 aqui. E tem toda uma territorialidade deles também, né? O domínio territorial. E outra coisa importante é assim, quando a gente fala sobre ser proibido acessar com animal doméstico na unidade de conservação, as pessoas nos interpretam como ecochato. Mas a estratégia boa é falar do risco que o cachorro dela corre quando acessa essa área também.
Aí a pessoa fala, ah, não sabia. E aí tem. Então a importância do monitor ambiental também é saber articular o discurso para sensibilizar. Com algumas pessoas a gente tem que falar super técnico, com outras a gente tem que falar de uma forma de lembrar coisas da infância dela, com outras a gente tem que falar que o cachorro dela, mostrar o risco que corre um cachorro, por exemplo, ao acessar uma unidade de conservação. Eu acho que isso, Israel, revela uma das maiores potências dessa comunicação, porque monitor, estabelece com o visitante uma relação horizontal e efetivamente dialógica, né? Então, você consegue ter esse feedback em tempo real, essa sensibilidade de saber enfim, conversar sem impor uma barreira, porque às vezes a gente quer comunicar, mas às vezes a gente tem uma postura até um pouco agressiva. E como Sim. acho que essa vivência como monitor é também uma vivência como educador, né? É, verdade. E, bom, agora fugiu. Eu ia falar alguma coisa, mas fugiu. Mas, um medo que a gente estava discutindo há pouco tempo atrás, 2019, tiveram roteiros aqui que as pessoas colocavam um fone de ouvido e um monitor virtual ia explicando sobre a vila para essas pessoas. Então, com o grupo, a gente começou a discutir se um dia a tecnologia tomaria espaço do monitor ambiental. E aí eu acho que o bom do monitor ambiental em carne e osso são as expressões que as pessoas passam quando estão gostando, quando não estão gostando, que a tecnologia está um pouco longe e ainda inacessível para competir com o monitor ambiental. Então, quanto mais sensível as expressões faciais, a linguagem corporal do visitante, melhor ele consegue articular o discurso, ver se ele está demorando muito para falar ou se está demorando pouco, ver se está agradando ou não e procurar uma área que agrade mais o visitante com as falas, né? Eu acho que, assim, pelo tudo que a gente conversou, já eu fiquei com a impressão de que o trabalho do monitor ambiental é intimamente ligado com uma noção de cidadania, né? Eu queria saber se você também entende isso, você que tem toda essa vivência. Fala um pouquinho sobre essa relação, né, de ser cidadão, ser monitor, e como Sim. isso se desenvolve no seu dia a dia. Impressionante que eu acho que, aliás, eu sinto muito, não só em mim, em muita gente, que o monitor ambiental, nessa relação de cidadania, ele passa a ser um monitor 24 horas, monitor ambiental 24 horas. Então não é aquilo que muitas pessoas sentem que coloquei o crachá, sou monitor ambiental, tirei o crachá, deixei de ser monitor ambiental. E aí é a parte importante, né, do monitor atuando aí em prol da cidadania. E não é todo mundo que atua dessa forma, mas muitas pessoas começam a praticar a cidadania e discutir as unidades de conservação, não só sobre a zona de uso público, começa também a falar de patrimônio, sobre como que a política reflete na conservação das unidades de conservação. Então, vou fazer um barulho aqui de novo. Então, eu acho que essa parte é muito importante, né, do monitor virar uma referência para a população. Já acaba sendo reconhecido como não é uma pessoa que tem um trabalho qualquer. O monitor acaba sendo uma pessoa formadora de opinião. E por isso, por exemplo, aqui em Paranapiacaba, só esse ano são 3 livros que eu participei, com algum capítulo, né? Então, isso graças a ser monitor ambiental. Eu acho que se eu não fosse monitor ambiental, não teria atuado nessa área. E aí, tem um que eu vou falar sobre o Cambuci, em Paranapiacaba, usando livros bem antigos como referência. Tem outro que a gente vai falar sobre o Rio Pinheiros, que nasce aqui em Paranapiacaba. E aí a gente fala do Rio Pinheiros aqui, sempre para pessoas que vêm de fora, que moram lá perto do Rio Pinheiros. Aí a gente mostra a água aqui e fala, ó, isso aqui é o Rio Pinheiros que você conhece lá. Então, tudo isso é muito importante, né? Para a pessoa refletir, ela ir pensando sobre aquilo que ela aprendeu no dia da visita dela e carregar um pouco daquilo para mudar os comportamentos e os hábitos dela, né?
Poxa, isso é muito legal. Acho que, nossa, tão legal tudo, né? Só fico com dó que depois vai cortar. Eu vou só fazer mais uma pergunta que eu acho que é legal para encaixar em algum momento, porque uma coisa que você falou sobre o SNUC, porque também as unidades de conservação elas têm vários níveis de restrição, e uma mesma unidade de conservação ela tem os seus zoneamentos, né? A área de uso público e áreas restritas, e inclusive em unidades como a reserva biológica, você só consegue acessar com o monitor ambiental e para uma finalidade educativa, né? Eu acho que é importante também, né, que o monitor, ele é o elo do cidadão comum, entre aspas, com essa biodiversidade, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas também enfim, é quase que uma função privilegiada, né? Quais Uhum. são, se você puder fazer uma reflexão sobre isso, especificando essas questões dos níveis de acesso, né, das Ah, unidades, eu tá. acho que é uma coisa interessante para quem vai ver o vídeo, né, vai ver essa Ah, aula. sim. Bom, a gente tem. Aqui reservas biológicas a gente não tem tantas, né, no estado, então pode ser que alguém que nos assista esteja próximo a uma reserva, por exemplo, lá em Mogi Guaçu, ou esteja em Rio Grande da Serra e a gente vai ter a reserva biológica do Alto da Serra aqui perto. A reserva biológica, então, é essa. A gente tem aqui uma. Se eu mostrar, virar a câmera para lá, não vai aparecer porque o sol está acabando de se pôr. Mas a gente tem uma área importante importante para a história, não só para a conservação. E é uma área, a reserva aqui pelo menos é um pouco mais burocrático por enquanto de fazer o acesso. Eu sou o único monitor ambiental que faz monitoria lá. Eu fiz pouquíssimas na minha vida e poucas vezes eu acessei a reserva. Isso é porque ela é mais restritiva, é uma área para educação ambiental e pesquisa. E é uma área também importante no sentido de diversidade ecológica, então tem espécies ameaçadas de extinção. Então o monitor tem responsabilidade, inclusive, de evitar a fragmentação dos espaços por onde circula, explicar para as pessoas quais impactos elas podem causar num ambiente desse com hábito muito comum. E nas zonas de uso público, muitas vezes elas estão melhor preparadas para receber visitantes. E, às vezes, além de estar melhor preparado, elas recebem um público muito grande. Por exemplo, aqui em Paranapiacaba a gente tem a trilha da Pontinha, que é um local que por onde passa o Rio Grande, que a gente chama, que é o Pinheiros também lá na frente, e que no verão, por final de semana, vai chegar a mais ou menos 150 pessoas nadarem naquele espaço. Então, o parque, aqui no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Então é uma área que ela vai sofrer um pisoteamento maior, ela vai ter mais pessoas que vão entrar com protetor solar ali na água, que vai fazer xixi, talvez, e ninguém sabe, tá nadando junto, e aí esse xixi pode estar com anticoncepcional, e isso causa impacto na biodiversidade. Então, a zona de uso público é uma área sempre muito pequena, perto de toda a unidade de conservação. Então, a gente tem 423 hectares de mata aqui do Parque Nascentes, mas linearmente, se a gente for calcular todas as trilhas, a gente tem mais ou menos 5,5 km de trilha, é muito pouco. Então é uma área sempre muito menor e é a área por onde o turista acessa, o turista, o visitante vai acessar e vai ser conduzido pelo monitor ambiental e tem que, além disso, apesar de ser uma área pequena, né, tem que buscar ter o mínimo de impacto possível. Então, Parque Nascentes é uma área então que também é de proteção integral, a reserva biológica também, mas elas têm usos diferentes, né? Então a reserva é bem mais restritiva que o Parque Nascentes. E outra coisa importante que o monitor ambiental tem que ficar sempre atento é todas as normas, tem que ler o plano de manejo e também seguir dentro dessas normas capacidade de carga, quantas pessoas você leva por vez. Outra coisa muito importante que eu sempre toco nesse assunto, sempre que eu posso. Dentro da capacidade de carga, uma coisa importante é a distância entre os grupos. Eu nunca posso chegar na traseira de um grupo e começar a explicar alguma coisa alta lá porque eu vou impactar na vivência daquelas pessoas que estão no outro grupo. Então isso é muito importante dentro de todo esse nosso comportamento que a gente tem que ter na unidade de conservação.